Olá, mis hermanos, buenos días, paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Para mí es una gran alegría, honor estar con vosotros, aunque sea por medio de este video. Mi amado Rodrigo Herrera me hizo una solicitud para hablar con vosotros hoy en esta reunión, una reunión online para los discípulos de Jesús que están ahí en Santiago de Chile. Bem, amados, eu espero também que mi castelhano portunhol não seja complicado para a compreensão da maioria. Eu também sei que os hermanos mais antigos estão acostumbrados comigo, por lo tanto, eu vou usar aqui a falar como ha hecho em várias ocasiões em Chile. Agora, porque estou em Brasil, fazendo lives praticamente todos os dias, o português está aí prendido em minha cabeça. Vamos ver como se dá. Queria orar antes de falar por mim e por ti também. Padre, em nome de Jesucristo, eu te suplico graça, Senhor, misericórdia, amor, paz. Que tu paz seja com todos nós, Senhor. Papá, somos tus hijos e por sermos hijos, somos os mais felizes dentre todos os seres humanos que estão vivos sobre a terra, Senhor. Somos os mais bem-aventurados. Podemos, Padre, te invocar tu nome e te chamar carinhosamente de papá e te alabar e te adorar. Seja engrandecido tu nome, que tu reino venga e que tu vontade seja hecha entre nós. Quero te pedir, papá, que tu Espírito me llene, me inspire a falar, me capacite a falar, e também quero te pedir, em nome de Jesus, que tu Espírito ilumine todos mis hermanos para que não solamente compreenda meu idioma complicado, mas que mais que isso, papá, compreenda tu mensagem, a voz de tu Espírito, o que tu estás falando a cada coração. Que tu bendição recaiga sobre os hermanos que experimentem gozo, alegria, paz, misericórdia e sanidade en el cuerpo, en el alma e en el espírito, em nome de Jesucristo. Amém. Amém. Eu quero ler contigo um único versículo del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Gálatas. Único versículo, não mais que um. Gálatas 2:18. Gálatas 2:18 vai dizer exatamente assim: porque se as coisas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgressor me hago. Eu queria dar um título a esta prédica, este mensagem, chico, mas queria dar um título. E o título seria Reconstruyendo lo Destruído. Reconstruyendo lo Destruído. E o versículo base é este: porque se as coisas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgressor me hago. Hoy
tempranito, mientras leía la carta de Pablo a las iglesias en Galacia, me encontré con esta advertencia. Sé que el apóstol se refiere al peligro de que alguien que dejó la justificación por ley, al recibir el evangelio de la gracia, y esta persona luego vuelva, apela nuevamente a la ley, una ley que ya estaba de una cierta manera para ella muerta, una ley que no posee más poder sobre aquellos que murieron por ella o para ella, já que foram crucificados com Cristo. Assim passou com nós. Quando fomos crucificados com Cristo, a lei perde o poder e toda a intenção de nos justificar. Porque fomos todos nós justificados por la fé em Cristo. Então, eu sei que Pablo está escrevendo a los Gálatas para dizer isso. Porque se as coisas que destruí, as mesmas vuelvo a edificar, transgressor me hago. Pero reflexionei sobre práticas, modelos e estruturas que nós abandonamos. Quando digo nós, estou dizendo em Brasil, em Chile, em todos os lugares por onde vamos predicando o evangelho do reino de Deus. Eu quero dizer destas práticas, destes modelos e estruturas que abandonamos quando recebemos o senhorio de Cristo. Quando recebemos o senhorio de Cristo, o evangelho do reino, como costumamos dizer, a revelação da igreja também, porque dentro do querigma vem a revelação da igreja, e depois de um tempo lo rescatamos, volvemos a los costumbres. Quizás rescatamos por costumbres, por medo, por tradição, por ignorância também, ou por pensar que se não volvendo ao modelo anterior que teníamos, não lograremos os frutos deseados. Não sei qual a razão, quais são os motivos para volvermos a las coisas que abandonamos. Mas eu sei que há muitos motivos. Medo, penso no medo principalmente. Pensamos que se não volvemos ao modelo anterior, não logramos os frutos deseados. Estamos vivendo um tempo raro no mundo todo. Agora estamos uma quarentena em Brasil, eu sei que o mesmo passa em Chile, mais lamento social aqui, como aí, e quero reflexionar com você sobre coisas que eu julgo que Deus está falando neste tempo também. Dentre muitas coisas, uma das coisas que Deus ha puesto em meu coração é isso. Que nós abandonamos quando fomos revelados sobre o reino de Deus? Que nós abandonamos? De hecho, o abandono tuvo lugar devido a uma revelação fundamental. O primeiro e único fundamento foi: Jesucristo é o Senhor. Como um livro de Jorge, é difícil este nome, Jorge y Michel. Jesucristo é o Senhor. Este é o único fundamento. Incluso Jesucristo é o centro do Evangelho, de toda a criação. O Evangelho do reino solo é de reino porque Jesucristo é o Senhor. Se Jesus não é o Senhor, o Evangelho não é de reino. O reino habla isso. Nós oramos para que a vontade de nosso Padre venga, pero que primeiro
pedimos, venga tu reino. Antes de decir, haga tu voluntad, decimos, venga tu reino. Así oramos nosotros. Es decir, Dios solo cumple su voluntad cuando recibimos su reino. Los pastores que me escuchan, los líderes, los discipuladores, saben muito bem que intentamos várias vezes explicar a vontade de Deus a um creyente, e porque este creyente aún não haya recebido com claridade o reino de Deus, ele não consegue, nem sequer deseja se submeter à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é para quem viu o reino de Deus. Todos que viram o reino de Deus, todos que receberam o reino de Deus, querem fazer a vontade de Deus. Então, o senhorio de Jesus faz toda a diferença quando se trata de obedecer a Deus, quando se trata de receber o reino de Deus. Foi crer em Jesucristo, Senhor, o que cambiou a forma que leemos a Bíblia e tratamos seus mandamentos. Foi ler Jesus, Senhor. Esta revelação transformou por completo nossa visão da salvação, do trabalho, da liturgia, da eclesiologia. Não sei se esta palavra está correta. Cambiou nosso linguagem, incluso nosso linguagem cambiado, ha sido cambiado. Nossa misionologia, não sei se há esta palavra, mas nossa visão de fazer a missão e nossa metodologia também, e muitas outras coisas foram cambiadas por causa desta visão de que Jesucristo é o Senhor, dueño, amo, autoridade máxima sobre todos nós. Como sucedeu isto? Como isto sucedeu? Bem, quando Jesus foi revelado como o Senhor de nossas vidas, sua máxima autoridade nos levou a buscar e compreender que não poderíamos viver para nós mesmos nunca mais. E, por lo tanto, o trabalho teria que ser-se de acordo com Ele. Agora, com seu projeto e não mais segundo nosso modelo humano. O modelo humano que heredamos, abandonamos. A continuação, eu vou enumerar alguns pontos, só para cooperar com nossa reflexão. Pretendo ser breve. Ponto 1. O propósito eterno de Deus se converteu em la visão de la obra. Isso mesmo. Se nos revelou que Deus quer uma família de muitos hijos de acordo com a imagem de Jesucristo para a alabança de sua glória. Esta visão nos ha dado uma compreensão de que Deus quer que seamos como Jesus. Assim é, para que Jesus seja o primeiro entre muitos irmãos, para que Deus, Padre, tenha uma família de muitos filhos a semelhança de seu primogênito, Jesucristo. E nisto o Padre é glorificado. Romanos 8, 28, 29, muitas vezes. Esta visão única, por exemplo, nos agregou o discipulado como uma ferramenta, nos hizo abraçar a doutrina de Jesus, também chamada a doutrina de los apóstolos, conforme Hechos 2:42, como a enseñança fundamental para nossa formação. Isto foi um cambio muito importante. Recebi, compreendi o propósito eterno de Deus. Outro cambio importante foi que o centro de adoração deixou de ser o homem. Verdade, se convertiu em Cristo. Eu me acuerdo que como foi este cambio. Este cambio hasta nossa liturgia, por exemplo, em las celebrações de la igreja. A vida de la igreja se centrou em la reunião que se centrava, na verdade não se centrou. A vida de la igreja estava centrada em la reunião general, que chamamos de serviço, de culto. Descobrimos que o serviço começou quando nos rendimos a Cristo e, por lo tanto,
el velo que nos separava, já não separa mais. A luz que uma vez se apagou, agora brilha e brilha cada dia mais. É a letra da canção de nosso irmão Asaf Borba, eu estou me acordando, mas é verdade, em aqueles dias, eu me acordo bem, incluso o chamado culto, serviço, estava dirigido a los hombres. As canções deviam calentar o serviço. Não eram canções para adorar a Deus, para calentar o serviço. Não podiam ser largas para não cansar os irmãos invitados. Assim era. A maioria dos mensagens foram para invitar os incrédulos, evangelizar os incrédulos, e chamamos isto de evangelismo, culto evangelístico. Formamos consumidores em lugar de discípulos de Jesus, verdade? Assim hacíamos. Quizás a maior contradição de nosso tempo é que muitos solo consumiram o evangelho e poucos trabalharam em proclamar e expandir o reino de Deus. Agora, quando o servo Jesus, assim também Jesus é chamado, tem discípulos que não servem, como seremos sua imagem? Terceiro ponto, a igreja ha deixado de ser um edifício, uma construção, ou incluso uma reunião, para ser uma família, um corpo, um exército, um templo vivo, uma casa móvel que ora. Sua adoração se convertiu em um estilo de vida e suas reuniões mais grandes foram bautizadas de celebrações. Sim, foi um câmbio importante também. Agora, durante este período que estamos vivendo, isto se queda cada vez mais claro a nós. A importância de los vínculos, de los relacionamentos, a importância de vivermos como, de hecho, a Escritura apresenta a igreja. Porque a igreja também é parte do querigma, é um mistério. E foi revelado a nós também. Este mistério foi revelado a nós. Nós também, por graça do Padre, não foi por nós mesmos, passamos a compreender o que é igreja. Aún estamos desenvolvendo nisso. Aún estamos, é verdade, mas vemos mais que antes. E por isso abandonamos algumas práticas, estruturas e modelos também por esta visão. Quarto ponto, começamos a procurar mais... Perdona-me. Nós começamos a também nos preocupar também com nosso linguagem, com a maneira como falamos. Há um idioma próprio, por assim dizer, que entendemos que é peculiar a nós que vivimos estas práticas do reino de Deus. Verdade? Falamos coisas que, em geral, muitos evangélicos, não hablo nem sequer de los católicos, muitos evangélicos, eles não compreendem o que estamos dizendo. Temos términos diferentes, porque também tratamos de corrigir términos que julgamos incorretos. Então, também procuramos palavras que não distorcionam a compreensão bíblica, porque antigamente algumas palavras incorretas poderiam distorcionar a visão la que temos, as palavras que temos hoje, como títulos incorretos, por exemplo. El pastor é um título. El pastor é um título para muita gente. Era título. Depois vimos que o pastor é uma função como dentista. Não é um doutor, é um dentista. E nós chamamos dentista Juan.
dentista Felipe, não decimos dentista Pablo, decimos doutor, porque doutor é um título, pero pastor não é isso. Decimos Pablo é meu dentista. Pablo é um dentista, Juan é meu dentista. E assim decimos. E apesar de que Jesus é nosso Senhor de los lares, Senhor de todos nós, a menudo solo chamamos Jesus. Solo decimos Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus possui título, todos os títulos, mas a menudo solo chamamos simplesmente Jesus, mi Jesus. Não decimos mais mi igreja, decimos a igreja del Senhor Jesus. O edifício da igreja já não se chama igreja, porque nós somos a igreja. Em geral, decimos, vamos ao local, assim decimos nós. Também começamos a saludarmos com beijos, ósculos santos. Tratamos com mais amor cada um de nossos irmãos, como uma verdadeira família. Todos queriam ser discípulos de Jesus e não solos evangélicos. Assim foi com nós outros. Não queríamos solamente estar em família. O quinto ponto, o discipulado se converteu em el como hacer el trabajo. O discipulado se converteu em el como hacer el trabajo, porque Jesus se converteu em um modelo para nós, para levar a cabo o ministério. Compreendemos que só é esta maneira, não há outra maneira. A missão já não era informar creyentes, mas formar discípulos. Deixamos a informação para capacitação. Salimos de um lugar por outro. Entendemos que a escola dominical, seminários e até os púlpitos informam, pero não formam. Informam, pero não formam. O discipulado relacional estava por em cima de los seminários, as escolas dominicais, incluso o púlpito. Notamos que as reuniões do púlpito en el templo pareciam santificar as reuniões da igreja. Percebimos isso. Em alguns casos, o púlpito desciam os antigos, não sei, os mais jovens. Os antigos desciam que estava em el lugar mais sagrado, em el lugar santíssimo. Ali estava o púlpito. Descobrimos que em nossa habitação, em nossa casinha, em nosso hogar, em nossa cocina, em nosso pátio traseiro, em nossa oficina, incluso em las calles, Cristo pode estar presente e ser celebrado sempre. E quando dois ou mais se congreguem em seu nome, está escrito em Mateus 18:20. Dois, porque ele mesmo deu, porque onde dois ou mais, ou três estão reunidos em meu nome, ali estou entre eles. Poderia passar aqui, amado, muito tempo comentando as coisas que destruímos devido às verdades que recebemos. E que não só recebemos, llenaram nosso coração. Pero en este momento solo quero que alguém, de vosotros, considere este pequeno mensagem e reflexão sobre a importância de não construir lo que uma vez foi destruído. Lo que hacemos por revelação e não por tradição deve permanecer. O senhorio de Jesus em nossas vidas ha cambiado o centro de la vida, o centro del serviço, o centro de la obra,
o centro de tudo. Quero que vocês sejam muito bendecidos em nome de Jesus. E a mim me gostaria muito, este é meu desejo, que este pequeno mensagem hable contigo, hable com tu coração e te bendiga. Muitas graças por me receber entre vosotros. Um saludo desde Curitiba. Eu estou com meu irmão Yuri acá, com a câmera. Denise está dentro do lugar. Estamos aí cumprindo a quarentena. E somos felizes porque somos os filhos de Deus, a igreja viva sobre a terra. Um saludo desde Curitiba hasta Chile para todos os pastores, todos os líderes, todas as igrejas, todas as famílias. Um grande beijo a vosotros, em vossos corações. Tchau.